A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva. Chegamos hoje com um foco na lição do livro do profeta Miqueias, um viver de acordo com os caminhos do Senhor. Na reflexão de hoje será mostrado o cenário histórico da mensagem do profeta Miqueias, destacando a ganância e a insensibilidade do povo, apresentando também as lições importantes que constam no livro e devem ser consideradas e aplicadas na atualidade. Se inscreva aí no canal ou se reinscreva acionando o sininho para você receber as notificações sempre que houver novas postagens. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, registre o seu feedback com seus comentários e ao final deixe o seu like ou o seu dislike. Conto contigo aí com as suas interações, pois são elas que classificam os vídeos como interessantes e impulsionam os vídeos a aparecer nas pesquisas e também nas sugestões de vídeos interessantes. Faça seu investimento financeiro no meu ministério através do Pix e-mail jcsilva@gmail.com. Deus é quem te recompensará de forma transbordante. O texto áureo da lição bíblica de hoje está em Miqueias capítulo 7, versículo 7, que diz: Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Como verdade aplicada, o pastor Antônio Paulo Antunes, ele frisa que somos chamados a cumprir a missão de anunciar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo com amor e fidelidade ao Senhor. O texto bíblico de referência está em Miqueias, capítulo 1, versículos 1 a 3 e também o versículo 5, onde consta a origem divina da mensagem do livro do profeta Miqueias, o período no qual o profeta ele recebeu a palavra do Senhor, os destinatários dessa mensagem divina dada ao profeta Miqueias e a justificativa de que Deus ele estaria apenas reagindo contra o pecado de prevaricação impregnado nos reinos do norte e também no sul em Israel. Como tudo que acontecia no território de Israel teria reflexo direto na consolidação do plano de redenção da humanidade, e a intenção maligna era que os israelitas desobedecessem à vontade de Deus para impedir que houvesse o remanescente fiel e desse remanescente fiel nascesse o Messias, não apenas os descendentes de Jacó, mas todos os povos e a plenitude da terra são evocados aqui no livro do profeta Miqueias ao ouvir o que Deus tinha a dizer. E o profeta ele vem denunciando o pecado cometido ali nos reinos do norte, também no reino do sul, pecados cujo agravante era que as pessoas que se intitulavam profetas foram falsas e, sob a influência maligna, contribuíram em muito para que o povo se desviasse das instruções divinas, cometesse injustiças sociais, se envolvesse em atos de corrupção e também atos de profanação ao nome de Yahvé, que havia escolhido para si a nação de Israel, para, por meio dessa nação, as demais nações pudessem receber a revelação de Deus destinada à humanidade. A mensagem que compõe o livro do profeta Miqueias, ela foi direcionada a ele no período do rei Jotão, que começou a reinar em Judá no ano 750 a.C., passando pelo reinado de Acás, indo até o início do reinado de Ezequias, que começou a reinar sobre o reino do sul no ano 716 a.C. Portanto, precedeu e também passou pela época da invasão e da destruição do reino do norte, provocada pelos assírios no ano 722 a.C., os assírios que foram instrumentos nas mãos de Deus para disciplinar o seu povo. Nesse mesmo período, reinaram sobre o reino do norte os reis Zacarias, Salum, Menahem, Pecaias, Pecas e também o rei Oséias. Apesar de Deus levantar um profeta do reino do sul, alguém vindo de fora para alertar o reino do norte quanto ao desvio dos propósitos de Deus, o reino de Israel, também conhecido como Reino do Norte, cuja capital era a cidade de Samaria, persistiu em suas práticas reprováveis diante de Deus, vindo aí a sofrer as consequências de suas próprias escolhas. Pouco se conhece sobre o profeta Miqueias. O seu nome ele era bastante comum naquela época, variando também de Mica e Micaías, e o significado era quem é como Jeová. Dado a importância que se dava aos nomes das pessoas naquela época e a importância do significado dos nomes, principalmente aqui no caso do profeta Miqueias, que ele exercia o ministério profético, o próprio nome do profeta era um forte alerta divino ao reino do norte, que havia adotado deuses pagãos para serem adorados,
evitando que os moradores do Reino do Norte fossem a Jerusalém, que ficava no Reino do Sul, para adorar exclusivamente a Yahvé Adonai. O texto do livro indica que Miqueias ele era morador da pequena cidade rural de Moresete Gat, ao sul do Reino do Norte. De acordo com os estudiosos do Antigo Testamento, Miqueias ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Inclusive, os dois profetas citaram aí mensagens idênticas, o que pode aí corroborar essa informação. A mensagem do profeta Miqueias ela foi dirigida principalmente à cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, cuja extensão dessa mensagem também, por ter sido dirigida à capital do reino, ela se estendeu a todos os moradores do Reino do Norte, alcançou também Jerusalém, capital do Reino do Sul, e conclamou todos os moradores da terra e a plenitude dela a ouvir, receber e atender a mensagem profética. No conteúdo profético, Deus ele denunciou tanto o pecado da população dos reinos do norte e também do reino do sul, quanto os seus governantes que se tornaram os responsáveis diretos em levar a população a se desviar da vontade de Deus, rejeitando a Deus e também as suas leis, mergulhando a nação na prática da idolatria, da corrupção, da violência, da injustiça social, explorando os mais pobres e agindo com falsa religiosidade. Esse posicionamento inadequado dos reis e também da população em geral fez com que o juízo de Deus ele fosse algo iminente e o cativeiro também fosse inevitável. Assim como os profetas Amós, Isaías e também o profeta Oséias, o profeta Miqueias ele deu forte ênfase em mostrar que Deus exige do seu povo uma conduta ética e religiosa reta, deixando a mensagem de consolo e esperança ao remanescente fiel. Pois para esse remanescente fiel, a promessa de Deus era de redenção e não de punição, por estarem na contramão dos desobedientes e opositores de Yahvé, o incomparável Senhor do Universo. Miqueias ele refletiu as características dos profetas do 8º e do 7º século a.C. frente a 3 fatores principais: a deterioração do comportamento religioso dos hebreus, as especulações sobre o caráter de Deus e a evolução do conceito de justiça de Deus. Os falsos profetas da época em que viveu o profeta Malaquias, eles se aliavam aos governantes e respaldavam as suas condutas idólatras, corruptas e injustas, se tornando corresponsáveis, cúmplices quanto à apostasia religiosa, à degradação espiritual e moral da nação, a prática da corrupção e de suborno no exercício sacerdotal, o distanciamento do povo, como também dos líderes civis e religiosos, das leis e da justiça divina. Esses pecados obscureceu a visão dos israelitas e ainda hoje obscurece a visão de muitas pessoas que invertem o padrão de vida espiritual, passando a amar o padrão de vida mundana e os atrativos do presente século. Quanto a essa questão, o apóstolo Paulo ele adverte dizendo: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Mesmo que a verdade e a justiça deva ser um compromisso de cada cidadão, principalmente de quem exerce autoridade, liderança política, militar, jurídica, social, empresarial e religiosa, os falsos profetas, aliados dos sacerdotes dos cultos pagãos da época, subornados pelas lideranças políticas, eles desafiavam a Deus e enganavam a população, a fazendo acreditar que, pelo fato da nação de Israel ser a nação escolhida por Deus, Yahvé estava no meio da nação e por isso nada aconteceria de mal à nação. É preciso estar atento, pois assim como houveram falsos profetas e falsos mestres naqueles dias, nos dias atuais também existem. Devemos aí resisti-los e combatê-los. A exigência bíblica ela continua sendo: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A ganância e a insensibilidade fizeram com que os mais abastados no Reino do Norte fossem dominados pela cobiça e pela concupiscência, pelo desejo exacerbado de possuir o que não lhes pertencia, tudo para acumular mais e mais terras, já que as terras era uma das formas de avaliar a riqueza de uma pessoa. Outra forma de mensurar a riqueza de uma pessoa era pela quantidade de filhos e também pela quantidade de rebanhos que a pessoa possuísse.
Observa o pastor Antônio Paulo Antunes em seus comentários que, para atingir o objetivo de ser considerado uma pessoa rica, os mais abastados e mais influentes no governo e na sociedade, eles se utilizavam da opressão contra as pessoas socialmente vulneráveis, cometiam injustiças sociais, corrompiam autoridades civis e religiosas, além de defraudar os próprios companheiros. A crise de integridade, a crise ética, a crise moral e religiosa se instalou de uma forma tão absurda que o próprio Deus ele teve que intervir, enviando seus profetas para confrontar e combater essas práticas. Literalmente, o povo escolhido por Deus o abandonou, não o quis mais como senhor de suas vidas. Adotaram para si o mesmo estilo de vida dos povos pagãos que viviam entre eles, e além da prática da idolatria, que era veementemente condenada por Deus, eles tinham prazer em ver os seus compatriotas em situação de dificuldade, sem condições aí de custear o alto estilo de vida das pessoas influentes, das pessoas dominantes, por meio dos impostos cobrados, pois era uma chance que eles precisavam para tomar suas propriedades e até mesmo levar os filhos como escravos para pagamento de pendências financeiras. Para alcançar os seus intentos, eles subornavam juízes com o objetivo de influenciar nas decisões judiciais que seriam proferidas pelos magistrados. Por isso Deus, através do profeta, disse: Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão, e cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, dos seus meninos tirastes o meu louvor para sempre. Por meio do profeta Isaías, que foi contemporâneo de Miqueias, Deus disse: Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como os únicos moradores no meio da terra. Por isso a sepultura aumentou seu apetite e abriu a boca desmensuradamente, e a glória deles e a sua multidão e a sua pompa e os que entre eles folgavam a ela desceram. O desejo insaciável por riqueza levou as lideranças políticas e religiosas, como também os moradores do Reino do Norte, à destruição total no ano 722 a.C., tendo em vista que Judá não atentou para as profecias direcionadas também ao Reino do Sul. Em 587, Jerusalém ela sofreu o cerco final do Império Babilônico, e 135 anos depois do Reino do Norte ser destruído, foi a vez do Reino do Sul deixar de existir. Tendo em vista a implantação da idolatria no Reino do Norte por Jeroboão I, colocando o bezerro de ouro em Dan e outro lá na cidade de Betel para serem adorados como Deus, provocando a degradação espiritual de Israel com a aculturação das instruções divinas e a profanação ao nome de Yahvé, ficou quase que impossível dos israelitas retornarem à exclusiva adoração a Yahvé, se realinhando à verdadeira religião, cujas características são o verdadeiro e sincero arrependimento, estar atento ao anúncio de juízo, para se ajustar aos propósitos de Deus, caso haja desvio, amar a misericórdia, sendo compassivo e praticando a justiça social com as pessoas em situação de vulnerabilidade, andar humildemente diante da presença abençoadora de Deus. Diante da palavra do profeta Miqueias quanto ao que Deus espera dos seus servos e das suas servas, as palavras do profeta, elas soaram como sendo o encorajamento necessário a todos que genuinamente servem ou desejam servir ao Senhor. Também ficou claro que não basta uma pessoa cumprir os rituais da lei mosaica, seguindo as instruções sagradas. É preciso que o coração da pessoa se mantenha longe da prática do pecado. Adorar a Deus com o coração no mundanismo, no materialismo, no hedonismo, na imoralidade, na corrupção e na injustiça, longe do Senhor, foi e é um ato que provoca a ira de Deus e desperta os seus juízos. A prática da justiça, o amor à bondade e o andar com o coração longe da soberba diante de Deus e dos homens continua sendo o que Deus exige de cada pessoa, de cada servo do Senhor. O pastor Antônio Paulo Antunes ele ressalta em seus comentários que o profeta Miqueias ele adverte que os assírios dominariam os israelitas de uma forma tão devastadora
que causaria espanto e levaria as pessoas a imaginar que Israel não era o povo escolhido por Deus ou que Deus houvesse retirado o seu favor de Israel. Israel perderia tudo, ficaria arrasado, seriam entregues nas mãos de um povo terrivelmente cruel. Contudo, em meio à mensagem de juízo e de castigo, o profeta também ele anunciou um caminho de esperança ao apresentar Deus como sendo justo para salvar os inocentes que se mantivessem fiéis a ele. A maior prova disso é que as mensagens de advertências quanto aos juízos divinos punitivos sempre foram enviadas por Deus antes da execução do juízo punitivo. A mensagem profética de Miqueias ela é atualíssima, não apenas porque foi direcionada a todos os povos e à plenitude da terra, mas porque retrata com clareza a real situação da humanidade que está alheia, avessa, contrária aos propósitos de Deus. A corrupção, as injustiças, a opressão, a profanação, a inversão de valores, a banalização do sagrado e o pleno exercício ministerial por falsos profetas e por sacerdotes pagãos, por ministros que ministram para si mesmos, continua sendo os mesmos pecados combatidos pelo profeta Miqueias e que precisam ser combatidos ainda hoje pelos servos e servas do Senhor. Da mesma forma que Deus ele anunciou juízo punitivo aos infiéis e esperança e restauração ao remanescente fiel, a humanidade precisa entender que cada pessoa deve fazer uma autoanálise pessoal com um olhar introspectivo e descobrir quais pecados estejam cometendo e se submeta às instruções divinas para retornar à presença abençoadora de Deus. Da mesma forma que o profeta Miqueias, os servos e servas do Senhor devem orar dizendo: Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. De fato, Deus é a solução que o mundo precisa para curar seus males, sarar suas feridas espirituais, suas feridas emocionais e físicas. Confiar no juízo punitivo de Deus sobre os inimigos e na misericórdia de Deus sobre quem se arrepende, confessa e deixa seus pecados é a melhor maneira de a pessoa dizer que acredita que Deus ele está no controle de tudo e de todos. É a melhor maneira de renovar as forças para dar sequência na jornada cristã e cumprir a nobre missão de revelar o amor de Deus à humanidade pecadora. A semelhança de Josué, que a despeito de tudo que estava acontecendo à sua volta, ele decidiu, juntamente com a sua família, ser fiel ao Senhor, o profeta Malaquias ele tomou a mesma postura de continuar inteiramente na dependência de Deus, adorando exclusivamente a Ele. Ainda hoje, Deus requer que o seu povo viva à altura dos padrões éticos e morais que foram traçados pelo próprio Deus. Infelizmente, a exemplo do que ocorreu nos dias do profeta Malaquias, muitos na atualidade vivem de uma forma a macular o nome de Deus, deixando mau exemplo e mal influência a outras pessoas para elas querer viver na desobediência. Os israelitas se esqueceram da libertação do cativeiro egípcio, se esqueceram ou menosprezaram a forma sobrenatural como Deus os introduziu na terra prometida, deixaram de honrar ao Senhor como uma sociedade exemplar para atrair outras nações ao Senhor, se desviaram dos propósitos de Deus e provocaram a própria destruição ao rejeitar a mensagem profética. Ignorando esse triste exemplo de Israel, muitos na atualidade continuam oprimindo e explorando os pobres, se dedicando a uma vida egoísta, corrupta, criminosa, gananciosa, imoral, hedonista e circunstancialista. Continuam se rebelando contra a autoridade de Deus e rejeitando os verdadeiros profetas do Senhor para esta geração. Ainda que aparentemente não tenha quem defenda os injustiçados na atualidade, Deus não está alheio a tudo quanto é tipo de injustiça cometida. Deus vai reagir de forma sobrenatural para intervir e exercer juízo punitivo sobre os ímpios, proteger e restaurar quem se mantiver fiel e resiliente até o fim. Apesar do posicionamento inadequado dos reis e da população em geral, totalmente na contramão da vontade de Deus, fazendo com que o juízo de Deus fosse algo iminente e o cativeiro fosse inevitável, como boca de Deus, o profeta Miqueias, de forma corajosa, de forma ousada, os denunciou e anunciou salvação ao remanescente fiel no anúncio profético da implantação do reino milenial de Cristo e da restauração eterna. De acordo com os comentários do educador cristão Roy Hook, junto com a restauração do reino davídico, cujo descendente direto de Davi se assentará no trono de Israel,
Miqueias ele também profetizou a reversão da sorte de Jerusalém, prevendo o dia da justificação e da restauração. Portanto, a nação ela não seria totalmente exterminada. Deus preservaria o remanescente fiel para que, posteriormente, restaurasse a nação, recompondo a nação com as 12 tribos de Israel. O profeta Miqueias, demonstrando confiança em Yahvé quanto à futura restauração da nação, ele diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. O remédio para uma sociedade adoecida moral, ética e espiritualmente é se voltar para Deus em sincero e verdadeiro arrependimento. A misericórdia de Deus ela sempre vai prevalecer sobre a ira divina quando existir genuíno arrependimento e mudança de postura moral, ética e espiritual. A comunhão do cristão com Deus deve se revelar na maneira como o cristão trata as pessoas do seu convívio diário. Tem que ser uma questão prática, tem que ser algo demonstrado de forma voluntária e também de maneira natural. O pastor Antônio Paulo Antunes, ele conclui seus comentários dizendo que o segredo para se manter firme, resiliente e superar quaisquer circunstâncias adversas é manter os olhos fixos no Senhor Deus e não nas circunstâncias adversas. Com esse foco, é extremamente importante a cada dia o ser humano alinhar o seu viver diário de acordo com os caminhos do Senhor. Aproveite para orar e buscar a Deus coragem, ousadia e resiliência para pregar contra o pecado e contra as injustiças que assolam a humanidade. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.